Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Os ajeitamentos padrões, né? Claro, estão ouvindo bem o som aí? Pra mim tá bom, tá tranquilo. Ok, Pessoal que tá entrando, se puder dizer pra gente se o som tá ok, se tá todo mundo ouvindo bem. Boa noite, Pri, Jéssica. Tudo boa certo? noite. O som tá bom, pelo que o pessoal tá passando ali. A Raquel também confirmou. Legal. Então, já que o pessoal tá entrando, já é 8 horas. Vamos dar início na parte de praxe, né, João? Que a gente Ok, sempre fala. sim, Que é as tranquilo. apresentações padrão e o objetivo dessas lives de quarta-feira às 8 horas, que é sempre trazer alguma informação relevante, diferente, sobre a questão de autoconhecimento e também terapêutica na maioria das vezes, né? Porque qual é o assunto que às vezes não é terapêutico, né? A gente pode aprender com todos eles. Então, É o verdade. objetivo dessas lives é isso. E eu vou aproveitar, me apresentar aqui para vocês. Muita gente que já está entrando talvez já me conheça, já conheça o João, mas a gente vai fazer as apresentações de praxe, porque sempre tem gente nova na live, né? Então, meu nome é Mainara Klug, eu sou terapeuta aqui em Jaraguá do Sul, atendo no centro ali no Marketplace. Trabalho presencial e também à distância com a psicoterapia evolutiva e também com algumas áreas da parte holística, que é o reiki, os florais, a numerologia. E dentro da parte clínica também trabalho com a regressão e a hipnose. E o João sempre está aqui comigo, né, João? Agora estamos fazendo umas lives aí mais constantes, porque sempre surgem muitos temas, coisas Uhum. interessantes aí que a gente quer conversar. Então eu passo a palavra para o João para ele também dar uma apresentada, né, no que ele Legal. faz, quem é ele. Bom, meu nome é João Ricardo, eu já participei, como a Mainara falou, de 2 lives com ela, né? Eu não gosto muito das apresentações formais, acadêmicas, mas enfim, faz parte é, da questão da autoridade, né? Nós vamos falar muito sobre esse tema quando a gente fala sobre questão de sistemas mentais, de crenças, enfim, né? A valorização que o ser humano tem dado a essa questão da academia, né? A minha formação acadêmica é em ciências sociais, ciências econômicas, engenharia e na parapsicologia. Nessa busca existencial surgiram vários caminhos, várias jornadas que me levaram a fundar, juntamente com outras pessoas, o Instituto Vortex Psi, que trata basicamente de questões terapêuticas voltadas para a senso-percepção. Durante a live a gente explica um pouquinho sobre isso. Mas eu comentava com a Mainara nas outras lives, né? Eu já me autodefini informalmente como auxiliar de jardineiro, aprendiz de feiticeiro, e agora eu vou colocar uma outra definição também informal, que seria contador de história. Eu gosto muito de histórias. Quero ver se dá tempo da gente contar algumas aqui, né? Como já dizia um outro grande poeta, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Do que ter uma velha opinião formada sobre tudo, né? Então é isso aí. Então, quero dar boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Já vi alguns rostos conhecidos aqui, né? Pedir para vocês compartilharem a live aqui embaixo, clicando no aviãozinho com os amigos, porque assim o Instagram entende que essa informação é relevante, mostra para mais pessoas e o objetivo é esse, né? Levar a informação para mais pessoas. Então, se vocês acharem interessante, compartilhem aí com os contatos de vocês através desse aviãozinho ali embaixo, tá? Vamos começar então falando sobre o tema da live de hoje, que é padrão mental, sistema de crenças, né? Como que nós chegamos até aqui e formamos essa mente alucinada que temos hoje, né? E também como que esse padrão de crenças foi se desenvolvendo até os dias de hoje, como que a gente acredita, como que a gente desacredita, que reflexo que tem isso na nossa vida cotidiana atualmente. Lembrando que temos um agravante do que estamos vivendo em relação a esses temas, que é uma pandemia, né? Então, não tem como a gente fugir de vez em quando trazer isso como um link dentro desse tema, tá? Eu vou então começar com o João, que o João criou o nosso roteiro de hoje, né, João? Auxiliei, Discutimos auxiliei, auxiliei. bastante o roteiro, porque assim, a gente faz o roteiro para É fugir do muito assunto, roteiro, já né? é normal, né?
É o A nosso gente faz uma sistema. colinha, tenta seguir, mas sempre tem tantas, Exatamente. né, tantas Sempre variedades, aparece. variações, né, nos assuntos que acabam tomando um pouco até demais do tempo que a gente gostaria, porque uma hora realmente é um tempo muito curto, né? Então, Mas então, o legal. João vai começar ali falando para a gente a questão origem histórica, um pouco de como que a gente chegou até esse padrão mental que temos hoje, né? Ok. Bom, o ser humano é, antes de tudo, um ser social, né? Desde as mais remotas tribos ancestrais, ele sempre tentou se organizar em sociedade. E para ter uma convivência social era necessário algum tipo de ordenação, de ordem, né? De sistematização. E aí foi se desenvolvendo, né, alguns sistemas, né, alguns sistemas sociais e que eram baseados em algumas regras, né? E essas regras podiam vir de um aspecto religioso inicialmente, mas sempre tinha o cunho de manter, né, congregada aquelas comunidades mais antigas, mais remotas, né? E quando a gente começa a estudar, a observar a evolução dessas sociedades mais antigas para os dias atuais, né, nós vimos que o mundo se dividiu numa determinada época no Oriente e no Ocidente, né? Eu gosto de falar muito da questão da evolução ocidental porque nós estamos inseridos, né, aqui nas Américas, nesse mundo ocidental, que, aliás, né, essa polaridade ocidental, pela globalização, já está tomando praticamente conta também do Oriente, né? O nosso modus vivendi, nossos meios culturais e de vida se expandiram e foram atingindo também, né, desde as mais remotas regiões do Oriente, né? Bom, essa sociedade, basicamente, essa ordenação, ela foi criada através de uma autoridade, alguém que supostamente conhecia mais sobre um determinado assunto, né, sobre governança, sobre religião, sobre o que quer que seja, e esse alguém era dotado então dessa autoridade e os seres humanos da tribo eram apenas seguidores, né, recebiam a orientação e participavam do grupo dessa forma, seguindo, né? Essa era a época de peixes, né? A era de peixes. Nós estamos indo para uma era um pouco diferente, que é a era de aquário, onde as pessoas já não estão mais satisfeitas com essas autoridades instituídas, né? Nós estamos com um nível de saturação muito grande, né? Na maneira como a gente vive, na maneira como a gente é induzido, né? Sejam autoridades sociais, sejam autoridades políticas, sejam autoridades religiosas, né? Nos mais diferentes âmbitos e nas mais diferentes localidades, desde da pequena comunidade até o próprio país, né? Então, essa saturação, esse descontentamento começou a movimentar alguns sentimentos, alguns questionamentos em relação a isso, né? Mas por que isso vem sendo assim durante milhares de anos? Por que houve nessa era de peixes essa questão da autoridade instituída e respeitada, né? Nós temos uma idade que ocorreu bem lá atrás, né, que foi uma idade chamada Idade das Trevas, por exemplo, em que nós tínhamos uma falta de conhecimento muito grande, né? Não existiam as ciências ainda, né? Então aí a humanidade viveu em uma obscuridade muito grande, né? Chamada até a Idade Média, a Idade das Trevas, né? Em que muitas crenças, né, impostas por aquelas autoridades de então para tentar se organizar ou manter a organização social, elas acabaram sendo extremamente destrutivas para os seres humanos, né? Quem não concordasse com o método, com o sistema que era ali implementado, era muitas vezes queimado em fogueiras, né? Dessa obscuridade, né, surgiram alguns movimentos, né? E nós temos aí na Grécia, no mundo ocidental, o iluminismo, né? O que é o iluminismo? O iluminismo foram alguns filósofos gregos, surgiu inicialmente com Platão e depois teve seu ápice em Aristóteles, né? Em que ele tentou instituir a ciência, né? A razão, a mente, como a orientadora dos novos rumos que a humanidade deveria ter, né? Dessa orientação, dessa ideia de Aristóteles, de que a vida poderia ser racional,
lógica, né, ele cria uma escola, né, o Liceu de Atenas, a escola peripatética, em que os alunos, os discípulos, caminhando e pensando e racionalizando a vida, tentavam organizar de uma maneira lógica, né, de uma maneira segura, de uma maneira científica, o que é a vida. Né? Então tentaram, através da divisão, né, porque a razão ela é isso, né, a mente é assim, essa é a natureza da mente, ela é analítica, né, ela divide, e eles, nessas divisões, eles foram tentar chegar até o indivisível, né, a essência da vida, que no caso, né, naquela época era o átomo, né, então surgiu como se achava que era, na época, a peça, digamos, a forma única, indivisível, a microforma que não seria mais dividida. Hoje a gente sabe que o átomo também é dividido, né? E não só dividido, ele se comporta de maneira como matéria e nem sempre como matéria, como onda, como vibração. Nós vamos falar um pouco sobre vibração aqui também, tá? Mas, enfim, essa mente racional que divide, que disseca, ela possibilitou o avanço da ciência. Hoje, a ciência, né, a medicina, já que falamos em dissecação, né, fomos dissecando cadáveres para descobrir por que de certas doenças, nós fomos dividindo em partes para tentar explicar melhor o que significava aquela perturbação naquela parte. E fomos, de certa forma, esquecendo um pouco do todo. Né? Mas, enfim, essa ciência foi extremamente válida, é válida até hoje. Ela gerou uma tecnologia e um grande conforto material, porque por causa da tecnologia, desenvolvimento de ferramentas para agricultura, para medicina, para todos os campos das atividades humanas, elas trouxeram grandes benefícios, muito conforto, né? Muito excedente, possibilitando trocas, né? E, enfim, uma certa segurança adicional, né? O que fez com que, então, naquela época, né, logo a seguir, uma revolução científica trouxesse todos esses benefícios que até hoje nós conhecemos, né? Mas, aí vem o detalhe, né? A mente, por essa própria natureza de dividir, né, de analisar, de julgar, de comparar, né, e escolher, ela também trouxe uma série de transtornos no nível psicológico, no nível em que nós vivemos na questão de alguns transtornos, como ansiedade, né, depressão, frustrações em geral. Né? Então, por que isso? Porque a tecnologia foi trazendo cada vez mais uma excitação para a mente e uma necessidade dela tomar decisões rápidas. E escolhas rápidas, né, não são boas escolhas muitas vezes. Né? E aí vem todos esses sentimentos aí que a gente conversou. Tá? Então, só para entender um pouquinho desse processo, como nós chegamos até aqui. Então, há de se reconhecer que a mente, né, o sistema mental, o sistema lógico, racional, científico, que nos trouxe até aqui, o mundo ocidental, né, falando, ele também trouxe esse paradoxo psicológico, que é essa série de transtornos aí, né, Mainara? Fala aí um pouquinho. Na verdade, é muito interessante de pensar assim, né, que lá na Idade Média, ou mesmo na pré-história, o que a gente tinha para se preocupar, né? Na verdade, tinha que matar um leão por dia para se alimentar, ter um lugar para dormir, uma caverna para se esconder, e era isso que era a preocupação da mente, né? Uma mente extremamente primitiva, não tinha muito com o que se preocupar. Com a chegada, é óbvio, né, da tecnologia, é que a coisa se acelerou de um jeito que a gente perdeu completamente o controle, né? Porque nós fomos acelerando a nossa mente a partir da vinda da tecnologia. E lembro até por mim, até pela minha vivência, que antes dessa questão celulares, internet e tudo isso, nós não tínhamos tantas preocupações assim, nós não víamos o nosso dia passar alucinadamente, que a gente piscava e o dia já tinha passado, né? Foi com a vinda dessa tecnologia, que é válida, que é ótima, é fantástica, nos ajudou assim de uma maneira sem precedentes em todas as áreas, né? Inclusive na área da saúde e tudo mais. A gente tem o que a gente tem hoje muito por conta da tecnologia, mas de novo, é o problema do como a gente usa, o que a gente faz com isso, né? Então, essa mente acelerada trouxe para nós também todos esses problemas. Por quê? Porque o ser humano está tendo que se
se conhecer de uma forma que talvez nunca se conheceu. E por que que nunca se conheceu? Porque dentro desse sistema de crenças que a gente vem tendo, né, há muito tempo, as coisas nos são impostas e nós simplesmente acolhemos e não questionamos. Como que funciona o nosso sistema de crenças, né, lá na infância? A gente recebe da infância, dos pais, da criação, da educação, da religião, da sociedade em que a gente vive, do tipo de cultura que a gente vive. É como se a gente fosse uma tela em branco e todo esse conjunto de coisas vai nos programando. Sim, um computador zerado, né? Zerado é modo de dizer, porque a gente já traz ali com a gente, né, questões para a linha do vidas passadas, né, das nossas gerações anteriores, e para a linha da genética, o que vem da nossa ancestralidade. Então, a gente já traz esse conteúdo na gente, só que chega aqui, a gente vai sendo moldado por todo esse conjunto de coisas, né, que a gente simplesmente aceita sem questionar, porque junto vem o fator medo, que é muito forte, que sempre programou as nossas crenças muito fortemente. Então, até uma boa parte da nossa vida, nós não questionamos quase nada dessas crenças, a gente vai vivendo baseado nelas, inclusive passando elas para frente, né? Pela questão filhos, novas gerações e tudo mais. E o que faz esse sistema? Ele simplesmente nos passa o que ele tinha, ou seja, vamos dar um exemplo. Se eu tinha pais que eram extremamente protetores ou que tinham muito medo, né, na vivência deles, no que foi passado para eles, no que foi ensinado para eles, é isso que eles vão ensinar para mim, né? Então, o mundo vai se tornar para mim um lugar perigoso, um lugar inseguro, um lugar onde eu não posso me arriscar muito, um lugar onde eu tenho que caminhar a passos lentos, onde eu tenho que buscar segurança. E aí, como o João mesmo falou, né? A busca da segurança foi que fez essa mente fechada numa caixinha que nós temos hoje, apesar de toda a tecnologia, de toda a expansão de conhecimento que nós poderíamos ter, nós temos a nossa mente focada onde? Nessas crenças que a gente recebeu desde criança. Então, uma pessoa que já teve uma criação mais libertária, onde os pais eram pais que receberam essa educação mais livre, o que vai ser essa criança? O que vai ser esse adulto? Vai ser aquela pessoa que não tem esse medo introjetado nela e, consequentemente, ela vai seguir pela vida de uma forma mais libertária, mais livre, mais experimentando coisas, arriscando mais, né? Errando e acertando, porque essa questão do erro também é muito uma crença, né? Que você não deve nem tentar para não errar, porque o erro é um pecado mortal, né? Então, nós recebemos tudo isso, não só da educação dos nossos pais. Tem as crenças religiosas, que cada um recebeu uma de brinde, né? Porque ninguém escolheu quando nasceu, já é colocado no sistema. Tem o seu valor isso, porque sim, a religião, né, nos coloca ali num caminho onde todos procuramos respeitar todos, procuramos seguir uma linha ética e moral, né? Mas também tem o outro lado, que é o lado que nos reprime, é o lado que nos fecha. Então, toda essa origem prática que eu quero trazer aqui, porque a nossa ideia aqui é essa troca, né, João? Entre bem prática, o que é bem objetiva de né, tentar visualizar, falar né? para as pessoas a realidade. Nós Ah. recebemos um sistema que nós somos programados como um computador, né? Essa é a Matrix, né? O computador que foi programado em nós e que nós nunca questionamos, nós simplesmente fomos acumulando coisas nesse sistema, né? Nem sempre questionando, a maioria das vezes não. O autoconhecimento, ele vem muito tarde na nossa vida, geralmente ali depois dos 30, 40, às vezes não vem, pode nunca vir, né? E às vezes vem muito mais cedo, como gerações que estão vindo agora e que já recebem a programação, mas não aceitam completamente. São as gerações que estão questionando, como assim? Que, né, vai sendo colocado na minha mente, eu simplesmente aceito e não me revolto e não me questiono, não me pergunto, não. A geração que está chegando agora já é uma geração que está mudando esse sistema de crenças. Por quê? Porque é uma geração que quer experimentar mais, que quer conhecer mais, que tem ali um mundo à sua disposição. Mas como você está me dizendo que é A, se eu tenho B, C, D, eu tenho que questionar isso, eu tenho que experimentar isso, né? Então, muito legal. É muito interessante de saber como nós somos um computador programado. Em nenhum momento nós paramos para perguntar se aquilo era verdade ou não.
né? E daí o verdade. João até trouxe ali pra gente um ponto que a gente, né? Como funciona a mente, né? Que eu acho que é o teu próximo ponto ali Legal. é esse, né? Sim, legal. É isso aí. Aproveitando a tua deixa aí, né? Essas pessoas que vieram para quebrar esses paradigmas nas famílias, né? Questionar as verdades, porque verdades são individuais, não pode ser uma verdade imposta. O que eu aprendi, o que eu acho que é correto, o que eu acho que é bom, não necessariamente é para o outro, né? Mas essas pessoas eram chamadas na minha geração ainda de ovelhas negras, né? Na verdade, elas Sempre. vinham justamente para isso, para motivar toda a família, toda a tradição, né? E aí nós vamos tocar num ponto chave, né? A tradição familiar, e aí não é só a tradição familiar, é a tradição religiosa, é a tradição política, enfim, que nós passamos para os nossos filhos e tentamos induzi-los a que sigam a mesma corrente que nós acreditamos ser a correta, e muitas vezes não é, e nós vamos ver aqui o que é correto, o que não é, vamos tentar fugir desse julgamento, aliás, porque o que, como eu falei, né, o que é bom para uma pessoa pode não ser boa para outra. O que é bom para mim mesmo hoje pode não ser amanhã, né? Então, mas esse sistema social, né, que através do medo tenta enquadrar as pessoas dentro de um determinado comportamento, de uma determinada conduta, também premia com uma determinada conduta dentro dos padrões que ela acha que são corretos e tenta recompensar com isso, né? Eu só queria lembrar, assim, os pequenos detalhes, né, que a gente já aprende desde cedo, que é dependente. Né? Quando você é criança, muito pequena, você sabe que você depende da mãe ou do pai para poder sobreviver. E você aprende a negociar, né? A ser recompensado. Opa, se eu chorar, eu ganho uma madeira, né? Se eu fizer esta coisa certinho, eu ganho tal presente. Se eu sair da linha, fizer isso que o papai e a mamãe não estão querendo, eu acabo sendo punido. Então, ele vai se moldando conforme essas crenças, esses valores que pais, a sociedade, os professores vão passando. O que é a mente, como é que ela funciona e por que nós estamos tocando nessas feridas agora, tá? Porque se a mente funcionasse de maneira amorosa, a humanidade não teria chegado até o ponto que chegou. Nós não teríamos tantas guerras, tantas mortes em nome de Deus, em nome do Estado, da nacionalidade, em nome de raça pura, em nome de qualquer desculpa que possa ser dada para a violência. Não teríamos isso. Então, obviamente, a humanidade e a mente que trouxe, a mente racional, que trouxe tantos benefícios materiais, psicologicamente trouxe grandes destruições para a humanidade. Então, mas então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver sem uma nacionalidade, sem um time de futebol, sem uma religião? Difícil, né? Muito difícil. Mas nós não estamos querendo aqui que cada um de vocês não pertença mais a esta religião, não torça mais por aquele time de futebol, não seja mais brasileiro, uruguaio ou argentino. Nós queremos que vocês entendam que esse processo divisório, porque isso é uma divisão, nós somos todos seres humanos no planeta, mas de repente, anteontem, né, comemoramos a Semana da Pátria, levantamos a bandeira, o hino nacional. Este processo divisório, que é um processo mental, que é em função de um território, de um governo que tem uma determinada conduta, ele é um processo destrutivo. Porque quando eu divido, quando eu escolho uma parte do todo e rejeito as outras, porque eu estou rejeitando as outras. Se eu sou brasileiro, eu não sou argentino, né? Então, quando eu rejeito as outras, eu estou criando tensão. Eu estou criando conflito. Eu vou fatalmente causar dor e sofrimento. Seja em guerra, seja discutindo futebol, seja discutindo princípios religiosos, não aceitando, não tolerando a ideia que não é a minha, de correto e de errado, né? Então, só para que vocês entendam isso, a mente sempre vai usar esses processos, a mente racional, científica, ocidental, sempre vai usar esses processos, que são interessantes, são válidos para a vida material, não psicológica. Quando entra na questão psicológica de julgamento, eu sou mais bonito que a fulana, eu sou melhor do que o Beltrano, aí entra num processo de critérios pessoais e individuais que a mente faz comparativamente e fazendo essa exclusão
fazendo esse conflito e aí criando dramas psicológicos, né? Quando ela quer um prazer que ela não consegue obter, ela se frustra, né? E assim vai esse processo mental. Então, para tentar resumir isso tudo, essa mesma mente que é fantástica, que é uma ferramenta maravilhosa, serve para atividades do dia a dia, da nossa interação com o mundo material que está aí, mas psicologicamente falando, né? Psicologicamente falando, para a nossa interioridade, ela é muito prejudicial, porque ela entra num campo que ela não deveria entrar. Só para tentar sintetizar isso aí, imaginem metaforicamente a mente como uma faca, uma ferramenta. Olha, você vai numa floresta desconhecida, você está lá com uma faca, né? E existem mentes eruditas que são mentes afiadas, né? E você vai com uma faca afiada para dentro da floresta. Você consegue abrir uma trilha facilmente, você consegue cortar um alimento tranquilamente, você se defende, né, de eventuais agressões por animais selvagens, por predadores. Ótimo, maravilhoso, funcionou bem, né? Saiu da floresta, aquela faca afiada pode ser um perigo, você pode se machucar, guarda ela na bainha, não usa ela quando você não precisar, guarda ela na sacola, na prateleira, fora do alcance seu e de pessoas que não têm essa consciência de que é uma arma perigosa, de que é uma arma afiada. Então a mente é basicamente isso. E aí eu quero fazer um questionamento e passar a bola para a Mainara. É possível, né, interagir com esse mundo material usando a mente e irmos para a nossa interioridade, para a nossa psicologia, para a nossa interpretação do mundo, sem o uso da mente? Aí fica um belo questionamento, essa Então, é a nossa sequência aí. a mente, ela tá no processo, né? Ela nunca vai sair do processo, assim como não dá para sair do ego, né? Não dá para não ter ego, não dá para não ter mente, porque até as nossas células são a nossa mente também. Todo o nosso ser, né? Corpo e mente nosso está interligado. Mas o que que essa criação que a gente teve, que disse que nós tínhamos que ser bonzinhos para ganhar coisas, né? E aqueles malzinhos iam ser mal vistos ou iam ser castigados, o que que isso aconteceu? A gente veio acreditando nisso pela nossa vida. E hoje o que a gente mais vê, principalmente daí na terapia, né, no nosso dia a dia, na terapia é muito constante, assim. A gente nunca vê, assim, os malvados. Não, só tem bonzinho na terapia, né? Sempre nós só temos os bonzinhos, as pessoas sofredoras, as vítimas, né? Essas são as pessoas que estão no consultório com toda sorte de problemas. Por quê? Pela não compreensão de que isso foi um sistema implantado de ganho, de recompensa, conforme você fosse sendo o melhor possível, né? A pessoa mais iluminada, a pessoa mais boazinha, a pessoa que agrada a todo mundo, a pessoa que faz as coisas certas e deveria estar recebendo muita coisa boa porque só faz coisa certa, né? Como se nada de ruim acontecesse com as pessoas que estão agindo de acordo com o que diz a lei, a moral, os bons costumes, a educação, a religião, tudo isso. Então, essa divisão entre bom e mal, que é essa dualidade, né, da programação mental que nós recebemos, faz o quê? Com que a gente acredite que são duas coisas sempre. Sempre são duas coisas, né? Então, eu reprimo tudo que é ruim em mim. Eu já venho reprimindo, na verdade, desde criança, né? Como que eu posso ter uma vida saudável se desde criança eu tenho em mim esses dois lados? Porque isso é nosso, é da natureza da nossa mente ser dual. Bom e mal, certo e ruim, certo e errado, é da nossa natureza e também já vem junto reforçado na nossa programação. Então, de repente, eu estou me observando muito ruim, querendo trucidar uma pessoa, e eu reprimo isso porque eu não compreendo como eu posso ser tão ruim se eu fui ensinado que eu tinha que ser bom. Então, essa ideia, né, se confunde muito durante a vida da pessoa, em todas as vivências, em todas as experiências, e a pessoa não sabe que ela é o que ela pensa e que o corpo dela reflete o que ela pensa, o que ela sente e também o que ela reprime, né? Então, esse drama existencial, em algum momento, ele vai estourar. Essa bomba vai estourar. Está estourando agora mais ainda, porque a gente está vivendo um sistema de confinamento, aonde nós não fomos feitos para viver trancados, para viver presos, né? Apesar da nossa prisão mental,
que desde sempre é uma prisão, porque nós vivemos atuando dentro de muros de certo e errado, do que pode, do que não pode, do que eu devo, do que eu não devo, né? E essa expressão toda que eu preciso colocar para fora não acontece. E se ela acontecer, a gente aí vai ter a ovelha, né? Porque eu sou ovelha, João é ovelha, muitos de nós aqui são ovelhas, alguns, né? As negras, eu tô falando, né? Com certeza, porque a gente não veio para se conformar, a gente não veio para aceitar, a gente veio para questionar. E a ovelha negra veio para fazer diferente. Por quê? Porque existe um padrão de comportamento que está levando ao que a gente tem hoje. Então, mente e corpo são a mesma coisa. Porém, nós temos que encontrar meios de compreender esse processo todo, através do autoconhecimento, e também de perceber como que o meu corpo atua na minha mente, como que a minha mente atua no meu corpo, e como que tudo que eu acredito está me levando a isso. E geralmente não me leva a coisas boas. Por quê? Porque eu não questiono o que eu acredito. Eu simplesmente acredito. Então eu não percebo o que eu penso, eu não percebo o que eu sinto, eu simplesmente coloco para fora a programação que eu tenho. Como um robô, como um fantoche, né? Como esse tipo de coisa controlada que eu sou, aonde se eu pisar o pé um cantinho fora, vai vir o quê? Posso ir para o inferno, posso sofrer todas as dores e sofrimentos do mundo, as pessoas não vão me aceitar, você não vai ser amado, você não vai ser querido, né? Então não pisa fora do pinico, como falava, não faz xixi fora do pinico, como falava, né? Aquele ditado, porque senão você vai... Então o que acontece? As pessoas vão reprimindo, 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 fechando, 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 e agora junto nós estamos fechados dentro de casa, com todo esse conteúdo mental não trabalhado, não percebido, mas aflorando, porque vai aflorar. Bomba relógio. Exatamente, né? Então as técnicas que o João fala e que a gente também trabalha em consultório, elas vêm muito para isso, para tirar, primeiro para a gente compreender, porque a compreensão leva com que a gente faça boas mudanças, né? E faça alterações significativas na nossa vida. Então justamente é para a gente compreender como que se formou, como que foi a minha educação, a minha criação, por que eu acredito em tudo que eu acredito, não questiono, e quando eu questiono parece que eu estou sendo chicoteado por mim mesmo, né? Por quê? Porque você tem vários juízes que te programaram, você tem N pessoas que estão ali no teu padrão mental te cuidando para que você não faça nada além do que foi te ensinado, além do que foi te dito que eram as verdades. Mas verdades de quem? Alguma vez você experimentou as coisas que foram faladas para você? Mas é um risco muito grande, né? De quem são essas verdades, né? De quem são? Eu me lembro que você comentou até, Mainara, e eu até, desculpe te interromper, mas Pessoal, só um pouquinho, João. Pessoal, podem ir comentando, fazendo perguntas, se vocês quiserem, que a gente está acompanhando, tá? Legal. Eu me lembro que você comentou sobre, quando a gente fala em crença, é bom sempre falar, tá? As crenças são religiosas, são pessoais, são de diversos tipos, né? E todas elas criam esses limites, criam esses muros, né? Da prisão em que nós vivemos, né? Você tinha comentado da manga com leite, né? E eu já tinha ouvido, mas não me lembrava mais do porquê, né? Não come manga com leite que faz mal. E muitas vezes você passa aquilo para... Mata, né? Passa de geração em geração. Aí eu estava verificando hoje e vi que isso aqui, na época dos escravos no Brasil, a alimentação dos escravos era muito pobre, muito pouca, e eles se alimentavam muito de frutas, né? Porque a fruta, né? Manga, principalmente no Nordeste, onde surgiram, né? As primeiras capitanias hereditárias, a exploração ali da cana-de-açúcar, né? Então eles comiam muita manga. E eles tomavam leite, né? E aí os donos de engenho, muito preocupados com o excedente do leite, eles estão tomando muito leite, não está sobrando nada para comercializar. Plantaram essa notícia, ó, manga com leite mata. E na verdade João, faz bem. Dependendo do nível de implantação da tua crença, eu não duvido que ela te mate. Né? Eu não duvido que ela te mate se você tomar. Pode até psicologicamente, porque a mente é forte, a mente é capaz de muitas coisas, né? Exatamente. Mas por falar na mente, né? Por falar na mente é justamente isso, né? Como então questionar esse sistema de crenças, pelo menos para poder interiorizar melhor, né, o aspecto espiritual, psicológico da situação. A mente que é aberta, né, que se questiona e questiona as demais, ela tem possibilidade de aprendizado.
né? Muito grande. Enquanto que uma mente fechada vai sempre repetir os velhos erros, né? Os mesmos erros que a tradição faz com que você repita. Algum exemplo típico, já que nós tocamos no aspecto religioso, eu gosto muito, tem uma parábola de um evangelho apócrifo encontrado nos manuscritos do Mar Morto há muito tempo, em que Jesus Cristo se dirigia para os discípulos dele e eles lhe perguntaram, mas, primeiro, até gostaria de fazer um adendo aí. Por que os discípulos de Jesus eram carpinteiros, pescadores, pessoas simples? Porque essas pessoas simples, elas tinham a mente aberta. Elas faziam perguntas abertas. Elas não eram pessoas eruditas que já vinham com todo um preconceito. Aliás, né, os judeus não aceitaram Jesus Cristo como sendo o enviado, né, porque eles tinham toda uma concepção de como é que seria o enviado e que não batia com aquilo que aquele senhor estava falando ali, né? Então, por quê? Esses eruditos, quando eles vão com a mente fechada, eles faziam uma pergunta da seguinte maneira, olha, e a pergunta que os discípulos fizeram era essa, era em relação ao reino dos céus, né? Se fosse um erudito, ele perguntaria, o reino dos céus existe ou não existe? E dependendo da resposta de Jesus, sim ou não, ele ficava a favor ou contra, de acordo com aquela concepção, aquele pré-conceito que ele tinha, né? Mas os pescadores, os carpinteiros, os humildes discípulos de Jesus eram como crianças, inocentes em busca de algum conhecimento. E eles perguntavam abertamente, então, conta-nos, como se parece o reino dos céus? E aí Jesus narrou o seguinte, disse que os reinos dos céus eram como a semente da mostarda. É muito linda essa parábola e a interpretação que foi dada por ela para o Osho, que é um grande mestre também. E ele diz isso, Jesus, que a semente da mostarda é tão infinitesimal, é tão pequena, é tão microscópica, que parece que não existe. Mas que quando ela se transforma numa árvore, quando a semente morre e a árvore surge, ela é tão vasta, é tão grande que abriga todos os pássaros dos céus. E os discípulos, obviamente, ficaram encantados e ficaram aptos e propensos a querer mais, sede de aprender, né? Então, muitas vezes, o que nos acontece nessa sociedade hoje que nós vivemos, em todos os âmbitos, é as pessoas repetindo livros sagrados, autoridades religiosas, autoridades políticas. Quando eu falo em livro sagrado, eu posso estar falando da Constituição, e dizendo isto é lei, isto é assim, e não sabendo nem interpretar ou nem dar um indício de como é que poderia isso ter ocorrido. E a gente está comprando, então, né, João? E a gente está comprando e repetindo, e sendo punido ou recompensado se não pensar exatamente igual. Então, ter a mente aberta é o primeiro passo para averiguar, para investigar, para ir em busca de um caminho que no final vai nos trazer para o aqui e agora, para o momento presente, onde a mente não é necessária. Porque a mente é necessária para fora, para tecnologia, para ciência, porque é material. Quanto mais para fora, quanto mais tecnologia, mais material eu estou, menos espiritualizado eu fico. Agora, quando eu vou para dentro, esta ferramenta, a mente, não nos serve. Este caminho é sem a mente, é com a consciência, é com o sentir, é com a intuição, é com uma série de ferramentas que não a mente. Mas você só consegue fazer esse processo todo através da própria mente. Então nós temos que ir buscando, né, esse caminho. Eu costumo brincar que uma das maneiras que eu faço para psicologicamente não ficar muito dependente da mente, eu comecei a tirar muitos adjetivos, os adjetivos da minha linguagem. Porque o adjetivo é o que faz a comparação bonito, feio, alto, baixo, bom, ruim, né? E procuro também, isso são pequenas dicas, tá? Usar o menos possível os adjetivos e ter sempre um plano alternativo que contemple a dualidade. O que significa isso? A vida não existiria sem a morte. Eu tenho que aceitar que a morte é parte da vida. Aliás, estamos morrendo todo dia. Não vai ser o colapso final que vai ser a morte. Todas as nossas células estão morrendo a cada 3 anos. E 3 a 7 anos, dependendo do tipo de célula. Isso ocorre naturalmente e nós não estamos com medo disso. Por que nós temos medo da morte e do colapso final? Porque a gente não percebe, a gente está no automático, né? Porque nós estamos identificados com a forma externa, com a periferia, que é onde tudo muda, né? No centro, na essência, lá está a eternidade, lá está o observador, aquele que pergunta quem sou eu. E este quem sou eu, que está perguntando toda hora a nossa mente, que vem à nossa mente, essa é a nossa consciência. E para ela, aquela criança lá é a mesma hoje que está aqui.
Porque para ela nada mudou, para a consciência, para aquele ser eterno, para o observador. O que está mudando é para a mente, para o ego, para a periferia, né? Para este invólucro aqui que envelhece, oxida, enfim, e vai ser deixado aqui para a Mãe Terra de novo quando a gente partir. Então é isso. Esse caminho tem algumas técnicas que a gente poder Ó, nós adotar temos, também, né? vou te situar do tempo aqui, né? Porque Isso, aqui é isso. só a mulher do tempo. A mulher do tempo. É só para terminar, tá? Além de não usar adjetivos, essa dualidade, ela serve, digamos assim, vamos lá, um plano A, um plano B. Por exemplo, né? Esse final de semana, esse feriado, eu vou sair, vou para a praia, vou escancarar. Mantendo o devido protocolo, por favor, não façam como, né, o pessoal fez nesse feriadão aí. Tenham respeito aos outros, que é o seu próprio tempo, que é o seu corpo, né? E se por acaso chover e ficar muito frio, e aí eu vou me frustrar, a mente se frustraria. Mas aí eu, de repente, eu tenho um plano B, eu vou ficar em casa, ler um bom livro, vou jogar, de repente, baralho com a minha companheira, meu companheiro, e tá tudo bem. Então, aí eu não crio dor, não crio sofrimento. Quando eu aceito a dualidade, porque eu sei que o tempo é imprevisível, né? Embora a mulher do tempo esteja aí para tentar fazer previsão, né? Mas ele pode chover, pode esfriar, pode, né? Enfim, ou pode abrir um sol maravilhoso. E quando a gente, né, lida dessa forma, menos dor, menos sofrimento com o que acontece. Porque muitas coisas acontecem independente da nossa vontade. Quem gostaria de envelhecer, né, externamente? Acontece com todos. Então nós temos que saber lidar com essas circunstâncias que a vida apresenta, né? Então essa talvez seja uma pequenas dicas para isso. A gente tem algumas aqui, eu vou te dizer 15 minutos, né? Para não 15 deixar minutinhos. corrido, mas na verdade estamos aí com basicamente isso, né? Na questão terapêutica, a gente sempre busca a compreensão, até dentro da reprogramação mental, porque o que acontece? Você foi programado, todos nós fomos, né? Nós recebemos uma programação. Se essa programação não está funcionando, a gente precisa aprender a se reprogramar, né? Então, tudo aquilo que a gente recebeu e nunca questionou, agora a gente vai começar a questionar se está dando certo, se não está dando certo, se está me fazendo bem, se não está me fazendo bem. Poderia trazer aqui para vocês uma lista de crenças limitantes que nós temos, né? E posso até, de repente, estar colocando no Stories lá de vez em quando para vocês irem percebendo. Mas assim, você nunca se pergunta sobre o que você fala. O primeiro passo é você pensar o teu pensamento, pensar o que você expressa, pensar o que você sente e até principalmente o que você fala, né? Porque num exemplo bem simples, a gente costuma dizer muito assim, se melhorar, estraga. Será que se melhorar não melhora? Por que se melhorar tem que estragar? A gente nunca se pergunta, simplesmente vai repetindo esses jargões e repete o dia inteiro como é difícil a vida, 64 vezes por dia. É difícil, é difícil, é difícil. Sempre vai ser difícil, porque essa é a sua programação. E se você não mudar ela, não tem mudança. Então, o questionamento é o primeiro passo. Por que eu aceito tudo que os outros me entregam de bandeja? Por que eu aceito as verdades dos outros? Por que eu não experimento? Por que eu não questiono? Por que eu não vejo por mim mesma? Né? Essa questão de tirar a mente do processo. Alguma vez eu fiquei 2 minutos em silêncio para perceber como é o meu padrão de pensamentos, o que acontece na minha cabeça, se eu consigo, se eu não consigo, por que eu não consigo, né? Então, tem muita coisa que a gente faz de forma terapêutica para ajudar isso, né? A parte de hipnose também, mas é para ajudar você a colocar programações novas, porque a tua mente está tão agitada, está tão cheia, que ela não comporta coisas novas, né? A gente precisaria ir tirando o que não está dando certo. Poxa, isso aqui eu aceitei a minha vida inteira, mas eu nunca me perguntei se isso é assim mesmo ou não, né? Isso sem contar a quantidade de julgamentos absurda, né, João? E toda a sorte Sim. de julgamentos que a gente faz sobre as coisas, de fato, nós estamos julgando o quê? Nós não estamos naquela posição, nós não experimentamos aquilo. Muitas vezes não comemos uma fruta, mas não gostamos. Como é que você não gosta? Você já experimentou? Abre-se para experimentação. Mente aberta, corpo Mente aberto para experimentar. aberta, né? E daí tem também aí, até coloquei pro João nas nossas conversas ali, em relação ao julgamento, tem um exercício que eu gosto muito e que eu gosto de passar para as pessoas, um exercício simples, que você pegue uma coisa simples do teu dia a dia, um copo de água, um vaso de flor, uma caneta, qualquer coisa, e coloque na tua frente. E você vai só observar esse objeto.
e não vai adjetivar, como falou o João. Você não pode dar adjetivos, você não pode pensar é bonito, é feio, é branco, é azul, é amarelo. Não, você vai observar. Cada vez que você criar alguma ideia sobre aquilo, você já perdeu aquilo. Então, experimente fazer esse exercício para você ver quantos milhões de adjetivos você vai ter para aquela coisa que está na tua frente. Não é para você julgar, é só para você observar. Ali você vai conseguir perceber qual é a dificuldade que nós temos em relação ao nosso padrão mental, a quantidade de crenças, de adjetivos que a gente colocou ali e que a gente não consegue ser um observador das situações. A gente tem que estar se identificando o tempo todo. O tempo todo nós temos que estar dando opinião. Mas que opinião? Você está dando uma opinião que você já ganhou, uma verdade que é dos outros, que geralmente não é tua, porque tu não experimentou. Né? Então, esse é só um dos exercícios, né? Tem muitos outros, o João também quer falar ali sobre isso, porque o João tem os da senso-percepção, né? Que são bem interessantes. Eu também. gosto muito dessas técnicas de senso-percepção, né? Porque elas auxiliam muito a te trazer para o aqui e agora, para o momento presente, sem a utilização da mente, né? Você está no batimento cardíaco, você está atento, alerta ao que está acontecendo ao teu corpo para dentro, né? Então, isso te ajuda a tirar um pouco a mente do processo. Até que você vai treinando, como uma boa academia, até que você pegue a prática de como fazer isso de uma maneira correta. Né? Bancar a testemunha, o observador, é muito difícil, mas é necessário. Eu vou fazer até uma perguntinha. Se você vai atravessar uma rua movimentada, né, o que é preciso para você atravessar essa rua? Uma fé cega? Você fecha os olhos, ora e atravessa correndo. Né? Vai na fé, vai na fé. Vai que vai. Ou você observa, fica alerta, né? Tem o autoconhecimento de como é que está a tua condição corporal. Opa, vou conseguir atravessar nesse ritmo mais rápido, porque né, mais longe vem carro e tal, e aí eu vou. Então, esse observar, esse autoconhecimento é fundamental para você também interiorizar, tratar do teu psicológico, do teu lado espiritual. Uma das maneiras de fazer isso é sempre fechando os olhos. E a energia que sai para fora, que vai para a ciência, para a tecnologia, para a matéria, ela se volta para dentro, para o psicológico, para o espiritual. Né? Então, sempre a gente procura fazer com que essas práticas... E aí você sente mais, né? O batimento cardíaco, a respiração, você consegue focar um pouco mais nessas senso-percepções, porque elas vão te ajudar muito a sair desses processos mentais, né? Que é um vício, que é um mecanismo, que é uma roda que está girando, está lá na periferia, né? Você vai para a essência, vai para o centro da roda, onde tudo é calmo, né? Você não está no mar agitado na superfície da mente, você está no centro, no espírito, na tua consciência, lá na profundidade. Tá? Então, eu gosto muito de algumas técnicas, né? O Tantra, eu já comentei em lives passadas, não vai dar para falar muito aqui sobre isso, mas é uma ciência, é uma arte milenar, existe há milhares de anos, há mais de 5.000 anos. Dizem que no Oriente deu surgimento até aos Vedas, né? Que são os livros sagrados do Oriente. Dizem que é o quinto Veda. Mas, enfim, o Tantra ele se ramificou, ele foi para o Tibete e foi para a Índia. E no Tibete ele foi reconhecido pelos lamas, né? O Dalai Lama e outros, né, lamas, eles divulgaram no Ocidente esse Tantra tibetano, essa raiz tântrica tibetana. Já no hinduísmo, na Índia, né, onde o Tantra também se ramificou, infelizmente houve, né, pouca profundidade, pouco estudo, e para o Ocidente vem um estudo, né, um neo-Tantra, um estudo um pouco deturpado da finalidade do Tantra, porque o Tantra acabou sendo conhecido como a arte, a técnica da sexualidade, apenas da sexualidade. Na verdade, ela passa pela sexualidade, mas vai à supraconsciência, né? É como eu falei, é uma energia, né? Tudo é energia, a energia da vida, ela surge com a sexualidade. Nós estamos aqui devido ao sexo, nossos pais fizeram, né? Para quem não sabe ainda, né? Para quem tem a mãe imaculada ainda, por favor. Né? Alguns podem ter nascido por processo vítreo também, não vou aqui criar polêmicas, mas normalmente a questão é sexual. Essa energia que gerou a nossa vida e que nos fez gerar a vida dos nossos filhos, para quem tem, né? É a mesma energia que vai te levar à espiritualidade.
O que acontece? Acontece que você não pode rejeitar a tua sexualidade porque você estaria rejeitando o degrau mais baixo da escada. São vários degraus da escada até você chegar no topo, né? Então, mas a escada só existe com todos os degraus. Não reprima, né? Viva o que você tem que viver. Você vai passar do primeiro degrau para o segundo. Opa, já a sexualidade deixou de ser tão interessante. Eu estou indo mais para o lado psicológico. Eu passo do amor físico, que é o sexo, para o amor psicológico, que é do coração, que é do relacionamento, que é das amizades também, né? Que pode ser com animais de estimação, né? Pode ser com outros seres humanos. E aí eu continuo estimulando essa energia para que ela suba e vá a um nível da divindade, da compaixão. Eu estou amando, estou aberto a todos os seres vivos, a tudo que existe, né? Então, o Tantra é isso, ele tem que estimular essa energia para você ir nesse caminho, tá? E o Tantra é bem interessante, tem várias técnicas, né? Eu até queria comentar uma só delas aqui, né? Para desmistificar um pouco esse conceito equivocado do Tantra. O Tantra utiliza muito som, movimento e respiração, né? Esses 3 princípios, porque são os princípios da vida. E aí o que acontece? Assim, o Tantra, ele é uma grande arte, ele é maravilhoso. Ele busca, através da meditação, que digamos assim, seria a experiência máxima do Tantra, e se a gente conseguir levar ela para o dia a dia, nós teríamos tudo, porque a vida, se nós meditarmos a cada momento de nossa vida, em todas as ações que nós tivermos, a nossa vida se torna meditação. E é isso que nós precisamos fazer, sair do automático da mente para ir para a meditação, mesmo no cotidiano. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa pequena dica aí, que é a meditação do êxtase, né? Quando a gente fala em êxtase, o que acontece? Já vem de novo aquela conotação. Êxtase. Pensa-se no orgasmo, êxtase sexual, mas êxtase não é só isso, né? É que essa conotação, essa moral que se tornou em cima disso, distorcida, nos fez esquecer de pequenos êxtases, como, por exemplo, quando você vai provar uma comida saborosa, né? Ou quando você vai beber um copo d'água. Fecha os olhos. Olha o líquido precioso, o líquido da vida está aqui. Fecha os olhos. Se tiver tempo, se não tiver na correria, se não tiver Tente alucinado... sair do automático, porque né? é assim que a gente faz. Né? Sinta isso, expresse isso. Eu brinco que a meditação do êxtase, você vai reaprender a gemer. Porque quando você come uma comida que é agradável, não precisa expressar em palavras, não traduza, não use a mente. Quando você traduz em palavras, símbolos, qualquer coisa, você está usando a mente, você está comparando, né? Expresse através, né, de um gemido, de um gesto de surpresa. Uau! Quando você viu um pôr do sol. Mas não fique comparando, porque se você lembrar do pôr do sol de ontem e disser assim, esse está mais bonito que de ontem, entrou a mente no processo, né? Então só se manifesta, deixa o corpo se manifestar, deixa o corpo reaprender a sentir prazer nas coisas simples. Exatamente. Se passar pela sexualidade, ótimo. Mas um abraço, um amigo, num pet, quando você abraça, e já está entrando nessa vibração desse chakra aqui, você está sentindo essa mesma energia. Respire profundamente. Gema, sinta, diga a ele que você está sentindo. Dessa forma não precisa expressar, eu te amo, eu te adoro. Já entrou a mente no processo. Sim. Sinta realmente, né? Em todos os aspectos da vida. Se você puder fazer essas pequenas práticas no teu dia a dia, tem outras grandes que a gente faz em workshops, que aí são pauleira. Sim, tá? que vamos fazer futuramente, né, João? Futuramente a gente conversa sobre isso. Então, nós temos 6 minutos e eu já quero ir meio que encerrando, mas tem uma outra dica que eu vou dar para vocês em relação ao sistema de crenças que nós temos e como a gente não pensa, o quanto a nossa mente é negativa, né? O quanto nós somos negativos em essência já, porque aprendemos só através do não desde crianças, né? Que você faça esse exercício, se você puder, em dupla, combine com uma outra pessoa para ser o teu vigia, o teu guardião, para te observar durante o dia. E você vai fazer o mesmo com essa pessoa. E vocês vão estar sempre se observando quais são as frases padrão que o outro fala. E quantas vezes essas frases são negativas. Eu não sei, eu não gosto, é difícil, não vai dar certo, isso sempre foi assim, sempre vai dar errado, eu nunca consigo fazer, eu não sei ser diferente, o outro é melhor que eu.
E aí vocês vão perceber que o tempo todo a pessoa vai te chamar a atenção e você vai começar a perceber o quanto você é negativo em essência e o quanto você não pensa o teu pensamento. O tempo todo você está falando no automático, você está repetindo a tua programação. E essa programação, ela pode ser mudada a partir do momento que você vai ganhando essa consciência, do quanto você faz isso no automático, de quanto você é negativo. Ah, eu não consigo. Você vai começar a expressar o contrário do que você expressa. E você vai começar a ganhar consciência que você faz. Então, cada vez que você fizer, depois que você for sendo cobrado pelo outro, você vai começar a se tocar. Que você tem que mudar aquela fala, que você tem que mudar aquele jeito de pensar, né? Repetindo o contrário é só uma forma de você ir se autoprogramando. Tem várias outras. Geralmente, as mais corretas, as que dão mais certo, são pela emoção, né? Alguma emoção muito forte envolvida muda a tua forma de ver, né? Ou por algum trauma, que não é o que a gente precisa, o que a gente quer. Se a gente tem a ferramenta, por que não usar de uma forma mais tranquila no nosso dia a dia, né? Buscar a nossa autoprogramação no dia a dia. Mas faça isso em conjunto com uma outra pessoa, que vocês dois vão estar se auxiliando a mostrar um para o outro como está a mente de vocês, como estão os pensamentos, como estão as crenças de vocês. É um exercício muito legal de fazer e chega a ser irritante de como o outro vai te perceber e você vai perceber o outro. Né? Você vai dizer, eu não quero que você fique me corrigindo, mas claro que precisa te corrigir, porque você só pensa em coisa ruim, né? Então é uma dica aí que fica para vocês também. Nós estamos nos nossos últimos 3 minutos. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Claro que a gente não conseguiu falar aqui tudo que dá para falar desse tema, o tema é super amplo, mas a intenção sempre é dar novas dicas, é trazer informações, coisas diferentes que talvez vocês não vejam por aí, ou que as pessoas não estão falando, dentro da linha de autoconhecimento, de conhecer o corpo, conhecer a mente, de conhecer um pouquinho mais da gente mesmo, até de forma terapêutica, porque tudo isso que é falado aqui é terapêutico e é autoconhecimento. Agradeço a presença do João, também passo a palavra para ele para fazer as últimas considerações aí dos 3 minutos. Legal, também quero agradecer, gratidão, né? Vamos no som universal aí, né? E poder estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês esses aprendizados que a gente vai, né, tendo no decorrer da existência. E é importante esse compartilhar, porque, como eu falei, né, se a vida é em sociedade, de alguma forma a gente tem que contribuir, né? E volto a dizer, a minha verdade não é a verdade de vocês. Experimentem, sintam essa verdade de vocês, né? É aquela definição do próprio amor que eu falei agora aqui, né? Você pode ser erudito no amor, falar sobre amor, discorrer, saber os sintomas do amor, o coração está pulsando mais rápido, né? Enfim, você pode medir a temperatura do corpo e saber que ela se elevou, mas se você não viveu o amor, você não sabe como é que é. Então, viva, né? Não só o amor, viva a sua vida da maneira mais participativa possível. E quando eu falo participativa, não é só em relação ao outro, né? Mas em relação às coisas que você está fazendo. Vá para a tua essência. Afinal, é o único que nós vamos levar daqui. A nossa essência, né? Então, exatamente. Dê uma atençãozinha para ela aí. Obrigada a todo mundo que participou, né? Obrigado. Lembrando vocês que o que a gente traz aqui, a gente está aplicando, né, João? Então tenham as suas próprias experiências do que a gente está falando para terem as de vocês, ok? Tropeçando, mas indo em frente. A gente se vê de novo na próxima quarta-feira com algum outro tema. E se quiserem sugerir temas, por favor, mandem no inbox, né, pra gente, temas para as lives. A gente vai estar com certeza ouvindo, acatando. Tá bom? Uma ótima noite para todo mundo. Obrigado pela presença de todos. Eu li todos os recadinhos aqui. Muito agradecida a todos vocês. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço.